Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super e Notícias. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco tenho a honra e a oportunidade de conversar com o advogado familiarista Dr. Renan Ferreira. Ele que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre essa área do direito, mas principalmente sobre a questão do divórcio, onde muitas pessoas ainda possuem muitas dúvidas. Doutor Renan Ferreira, primeiramente, seja muito bem-vindo, boa tarde, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Gustavo, é um prazer estar no seu programa com sua audiência. E, Renan, para a gente poder começar nosso bate-papo, nós sabemos que durante, principalmente os períodos mais agudos da pandemia, claro que ainda nós estamos num período de pandemia, mas os períodos mais agudos da pandemia, a questão do divórcio ficou muito acentuada. E você, como advogado que atua justamente também nessa área, queria que você analisasse o porquê que isso aconteceu e, de fato, o aumento no número de divórcios cresceu bastante no Brasil. Olha, Gustavo, fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de falar num assunto tão delicado que é o divórcio, né? Hoje a gente percebe que na intimidade é que surgem as crises, os problemas, né? E durante a pandemia, pelos casais estarem mais juntos, né, às vezes a pessoa já está em mente a separação, mas não tem a coragem, né? E ali na intimidade que vai surgir os problemas e ela cria essa coragem, por isso que sim, cresceu acentualmente o índice de divórcio durante a pandemia. E sobre a questão do direito e essa questão do divórcio, porque para quem não é da área e a nível de percepção, pensa, a questão de divórcio é a famosa papelada, é algo muito burocrático. Muitas pessoas, às vezes, não entram no processo de divórcio já pensando em todo o transtorno, a papelada. Você que é um advogado que atua diretamente nessa área, conta pra gente, é muito burocrático, vale a pena entrar com um advogado para poder fazer tudo certinho? Gustavo, dependendo do divórcio, é mais fácil o divórcio do que o casamento, cara. Literalmente. Tem divórcio que você faz aí, dependendo se for em cartório, em 3 dias você já está divorciado, tá? Dependendo se for consensual também, coisa rápida. Agora, o divórcio burocrático, aquele que o povo é acostumado a falar, esse divórcio é complicado de mexer porque é o litigioso. Tá? O litigioso, quanto mais contenda houver, mais problema vai ter, mais tempo vai durar e mais dor de cabeça as partes, os ex-cônjuges vão passar ali. Sim, e sobre essa questão do litigioso, em relação à questão de quando os ex-parceiros possuem uma questão de conflito mesmo, aquela coisa conflitante, exatamente, e acaba gerando toda essa burocracia, toda essa demora. As ideias não batem, né? Às vezes uma parte quer um bem, que o outro também quer, tá de olho, né? E aí eles não conseguem chegar a um comum acordo. Sim. E aí surge esse litígio. E nós sabemos que, infelizmente, né, é algo que acontece todos os dias, casais se separam e é algo normal que acontece na vida e é passível de acontecer na vida de qualquer um. Para quem está na dúvida, quer entrar com o divórcio, como é que você pode explicar o passo a passo para poder fazer tudo certinho da melhor forma possível? O primeiro passo, tá? Qualquer pessoa que chega ao meu escritório pedindo em orientações sobre o divórcio, eu pergunto, é o que você quer realmente divorciar? Não existe mais nenhuma reconciliação com seu parceiro, atual parceiro? O primeiro passo é esse, a intenção, a vontade mesmo de querer se separar. Por quê? Querendo ou não pode ser desgastante. Claro. Quando envolve ainda crianças, os filhos sofrem com isso, né? Então, se você está disposta mesmo a divorciar, tá? Tem que fazer uma preparação, preparar o cenário, a mente dos filhos, né? Como você vai, onde você vai viver depois, como você vai se virar depois sem aquele parceiro de longa, às vezes é um longo casamento, né? E você não sabe como vai se virar. Então, a primeira pergunta é essa, você está disposta? Está disposto a se separar mesmo? Né? E aí, se falar que sim, a gente dá continuidade, pegando toda a documentação, né, e dando a entrada da melhor forma. Se for consensual, se a outra parte ela tá disposta também ao divórcio, a se entender ali, poder fazer um divórcio mais saudável, a gente tenta. Senão a gente entra com o litigioso, que é o que a gente estava conversando aqui agora. E sobre a questão da divisão de bens, ela também entra nessa questão do divórcio? Sim, entra. Tá? Quando você vai fazer o divórcio, não é obrigado, você tem que colocar ali os bens. Caso você não coloque ele no exato momento, porque não está chegando a um acordo, você pode fazer a divisão dos bens posteriormente, mas isso você fica impedido de casar, enquanto não fazer essa divisão.
E quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação à questão do processo de divórcio? Tem uma dúvida muito frequente de quando isso já aconteceu até com pessoas do meu círculo próximo, de que entrou como papel de divórcio, divorciou, mas tem a questão do sobrenome, principalmente na mulher, quando o sobrenome do ex-marido fica ali no nome da pessoa, e aí várias mulheres relatam que é uma dificuldade para poder tirar o sobrenome do marido. Eu tô certo ou tô errado? É por aí? Como é que é? Na verdade, Gustavo, muitas pessoas falam isso, mas isso não passa de um mito, tá? O nome é um direito personalíssimo, tá? Então, na hora do divórcio ali, você tem a opção de tirar o nome do ex-companheiro ou continuar com o nome, não tem problema, tá? Isso é escolha da pessoa. Interessante saber disso, né? Porque às vezes muitas pessoas, como nós dissemos agora há pouco, elas têm um medo no sentido de entrar com o divórcio, pensando em toda a burocracia, em todo o custo, justamente sobre essa questão do custo. Às vezes, muitas pessoas que querem divorciar, mas não possuem condições financeiras de poder estar arcando com o custo do honorário do advogado. Como é que é muito caro tentar o divórcio, procurando um advogado que atua especificamente na área, com uma pessoa que às vezes não tem tanto recurso financeiro assim para poder arcar com o trabalho do advogado, pode se divorciar? Olha, Gustavo, a priori isso não é o problema, porque hoje já existe a defensoria pública, tá? Existe separação comunitária que você pode fazer sem nenhum custo, tá? Não é o problema para quem quer se divorciar, tá? Agora, em relação aos custos, tudo vai depender do grau de complexidade do processo. Às vezes é um patrimônio de milhões, né, que dá muito trabalho de fazer a divisão, porque as partes, uma quer uma coisa, a outra também quer a mesma coisa, né? E eles não conseguem chegar a um acordo, então há um grau de complexidade muito alto. Também envolve guarda, pensão alimentícia, depende muito do que ocorreu ali durante aquele matrimônio. Interessante saber disso, né? Porque às vezes, como eu disse, muitas pessoas deixam de entrar com a famosa papelada para poder fazer o divórcio por conta dessa questão do custo, né? Pensando que vai ser algo muito alto. Renan, dá para a gente poder perceber que aqui em Governador Valadares, a cidade se tornou um município polo e referência quando o assunto é a advocacia, quando o assunto é a área do direito. Vários e vários advogados já saem com a carteirinha da OAB e querem já advogar. Você que é um recém-formado, podemos colocar assim, como você vê esse cenário da advocacia em Governador Valadares e como você prospecta o futuro? Olha, eu acho que a advocacia ela é muito importante, né? Porque diariamente surgem novos casos. Acho que todas as pessoas desse mundo já precisaram de advogado ou uma vez ou vai precisar. Eu ainda não precisei. Talvez ainda não precisar, espero que não. Né? Mas eu acho que o surgimento de conflitos não para. Então, acho que tem lugar para todo mundo, né? Basta você especializar que você vai conseguir prospectar cliente e vai ter uma pessoa precisando de você. Renan, muito obrigado por esse bate-papo, foi uma honra ter você aqui, é sempre muito importante conversar com profissionais ligados à área do direito, porque, como você mesmo deixou bem claro, é um profissional muito importante, talvez um dos mais importantes de todas as áreas profissionais existentes, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Gustavo, eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui no seu programa. Valeu demais, Renan. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Antes de mais nada, falar da confirmação do adversário do Atlético para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Ontem, o Palmeiras goleou mais uma vez a equipe do Cerro Porteño e se classificou para a fase de quartas de final para enfrentar a equipe do Galo. Lembrando que os jogos, tanto de ida e da volta da fase de quartas de final da Copa Libertadores da América, acontecerão no início, nas primeiras semanas do mês de agosto. E detalhe, né? Atlético e Palmeiras mais uma vez frente a frente na Copa Libertadores da América, já que esse confronto aconteceu em 2021, porém na fase de semifinal, num período mais agudo, e deu Palmeiras, né? 0-0 no Allianz Parque e 1-1 no Mineirão. O Palmeiras avançou para a final para poder conquistar o terceiro título da Copa Libertadores da América de sua história. Será que desta vez o Galo vai fazer diferente? Vamos aguardar. O Cruzeiro, né, que segue a sua preparação para o duelo de sábado, às 11 horas da manhã, contra a equipe do Guarani de Campinas. O jogo será disputado no interior paulista. O Cruzeiro que vem de um empate também fora de casa contra a equipe do Ituano
1-1. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã. Até mais.